Breaking News, CNN. Aí, né, por falta de dois breaking news, agora com o nome do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. O presidente Jair Messias Bolsonaro acabou de anunciar, inclusive nas redes sociais, informa a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Então nós temos aí Carlos Alberto Decotelli da Silva, um nome diferente de todos aqueles que o presidente Jair Bolsonaro vinha ali sinalizando de certa forma como novo ministro da Educação. Já já a gente vai repercutir, então, agora só temos que repercutir os dois assuntos. A gente vai, então, para Brasília. O Daniel de Juto está aí. Daniel, a gente já tem alguma repercussão aí em Brasília do novo ministro da Educação. É óbvio que a gente vai continuar aqui a entrevista com o Badaró, o nosso professor que está aqui nos ajudando a entender. O Gustavo Badaró está nos ajudando a entender essa situação do Rio de Janeiro, do habeas corpus, e está aí já o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, já com uma foto com o presidente Jair Bolsonaro também. Vamos repercutir esse assunto. Aliás, nós temos uma informação aqui dos nossos analistas que ele foi o primeiro presidente do FNDE do governo Bolsonaro. Os nossos analistas estão confirmando aqui essa informação. E nós também, estávamos trazendo aqui que havia a possibilidade do secretário estadual de Educação do Paraná assumir esta vaga. Inclusive, ouvimos aqui o secretário estadual do Paraná de Educação sobre as propostas que ele teria para o cargo. Falamos também de Sérgio Santana, que era um nome que tinha bastante o apoio da família do presidente Jair Bolsonaro e da ala ideológica do governo, mas ele acabou não também assumindo este cargo, e a gente vê agora o professor Carlos Alberto Decotelli assumindo. Pois é, então a gente vai agora construindo essa informação aqui para você com o Yuri Pita. Yuri, a gente já está aqui lendo o currículo do Carlos Alberto Decotelli, aqui, professor, foi nomeado presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e aí você já traz aí as suas informações enquanto a gente vai construindo a notícia aqui para o nosso telespectador. Vai lá, Yuri, boa tarde. Boa tarde, Evandro, Luciana, boa tarde a todos. O professor Decotelli, ele foi nomeado presidente do FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é chamado aí de Banco da Educação, porque é onde tem muitos recursos para serem distribuídos para estados e municípios, justamente para manter, para fazer projetos na área educacional. Ele foi nomeado em fevereiro de 2019, bem no início do governo Jair Bolsonaro, pelo primeiro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. A gente lembra ali, e ele teve uma gestão também curta. O Ricardo Vélez ficou 4 meses no Ministério da Educação do governo Bolsonaro, e lá em agosto, Carlos Alberto Decotelli também deixou o governo Bolsonaro e agora regressa aí para assumir um cargo ainda mais importante como ministro da Educação, um nome que não estava sendo discutido ali publicamente, e aí agora a confirmação pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. A gente vai levantando também mais algumas informações, mas importante isso, que no momento em que o FNDE entrou nas discussões sobre apoio parlamentar ao governo federal, foi objeto aí de cobiça dos partidos do Centrão, o ex-presidente do FNDE passa a assumir a pasta do Ministério da Educação. Evandro. Ô Yuri, por que você acredita que os outros nomes foram perdendo força, embora tivessem uma proximidade muito grande com o presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente vê realmente essa notícia? Pois é, o nome de Sérgio Santana começou a ganhar um pouquinho mais de força a partir de ontem, no fim do dia, Ontem e hoje, ainda de manhã, ainda se falava bastante dele, porque ele conseguiria manter ali uma ponte entre a ala ideológica, mas também ser bem visto pelos mais pragmáticos dentro do governo. O secretário do Paraná, estadual do Paraná, Renato Feder, embora tenha tido aquela primeira conversa com o presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, foi uma conversa que ambos deixaram ali, deram alguns sinais públicos de que tinha sido satisfatória, mas do jeito como Renato Feder, aquela velha história de sentar na cadeira antes de ter a nomeação confirmada, isso acabou jogando contra o secretário do Paraná. Pesou também aquela proximidade ali que
acabou sendo ventilada em relação ao agora governador João Dória, lá em 2016, quando ele apoiou a campanha, embora existam há pessoas dentro do governo Jair Bolsonaro que trabalharam diretamente com João Dória aqui na Prefeitura de São Paulo, mas que estão no governo federal e nem por isso correm risco nos seus cargos. Mas eu acredito que foi um pouco essa história de muita gente ter assumido a pasta antes da nomeação, isso acabou pesando contra esses nomes que estavam sendo publicamente discutidos antes dessa confirmação da oficialização. E não deixa de ter um simbolismo para o presidente Jair Bolsonaro ter um homem negro no seu governo, no primeiro escalão do seu governo. Isso também é um simbolismo bastante importante. Sim. Pois é, especialmente a gente discutiu bastante, né, Yuri Pita, que a última medida do Weintraub, que agora já é passado, mas a última medida dele foi justamente contra a inclusão, né? E aí tem um homem negro, o fato também da gente ter um homem negro não quer dizer que é a favor ou não da inclusão. Mas de qualquer modo fica o simbolismo e, como você disse, Luciana, aquela última medida de Abraham Weintraub, antes de deixar o MEC daquela forma bastante atabalhoada, espalhafatosa, para dizer o mínimo, agora foi revogada a portaria e, inclusive, quer dizer, o que também já não deixa de ser bom para esse novo ministro assumir, que é um pepino a menos para resolver. Essa medida já foi contida ali atrás, né?